Olá, eu sou a Tabata, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do 6º ano do Outubro Trevoso. Gente, eu vou deixar a playlist com os vídeos do Outubro Trevoso aqui embaixo no box de descrição, caso vocês queiram ver todos os vídeos que já saíram desse projeto durante esses 6 anos. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um dos meus gêneros favoritos, que é o gótico. A literatura gótica surgiu no final do século XVIII com o lançamento do livro Castelo de Otranto em 1764, um livro escrito pelo Horace Walpole. Este é considerado o primeiro livro do gênero gótico. O gótico surgiu numa época de agitação social, política e econômica e reflete esse momento. E como ele reflete esse momento? Ele reflete esse momento trazendo à tona os medos sociais reprimidos. Então, enquanto o iluminismo valorizava a razão, a luz, a clareza, o gótico traz o irracional, o medo, o sublime, a loucura, o mistério. Gente, eu confesso pra vocês que toda essa estética do gótico me atrai muito. Segredos de família, sonambulismo, a mocinha sempre em perigo, aquela tensão constante durante todo o livro. Eu gosto muito, muito, muito mesmo disso. Os livros góticos geralmente têm uma ambientação bem sombria, em meio a ruínas, num ambiente opressivo, castelos isolados, cemitérios, né? As mocinhas estão sempre em perigo, os heróis são muito impetuosos, né? Os vilões com olhares penetrantes, com grandes segredos. Então o risco de morte está sempre presente. Ele aborda temas como vergonha, como culpa. Então, gente, é isso. Hoje eu vim aqui indicar para vocês alguns livros góticos. Alguns eu já li, alguns eu quero ler, alguns eu estou lendo. E é isso, vamos lá, vou começar então com o que a gente já falou, o Castelo de Otranto, do Horace Walpole. A gente tem o Príncipe de Otranto, ele tem um filho de 15 anos e tem uma outra menina também, uma filha. Ele não liga muito pra filha, porque o interesse dele é no filho, que vai ser o seu sucessor. Só que esse menino morre, cai um capacete gigantesco em cima da cabeça dele, é uma morte trágica, né? E aí o filho dele estava prometido para Isabela. E aí o Manfredo vai começar a perseguir a Isabela, que era a noiva do filho dele, né? Do Conrado. E ele vai tentar se casar com essa menina, sendo que o Manfredo já é casado. Então tem esse conflito com a igreja, tem o conflito de ser praticamente incesto, né? Porque é a noiva do filho dele, ela considera, né, assim, ele um pai. Então tem toda essa coisa, a mocinha constantemente em perigo, o perigo desse homem louco, né, querer botar as mãos nela e se casar com ela, tem a fuga, tem o conflito com a igreja, tem o conflito familiar. Então aqui o Castelo de Otranto, eu tô lendo ele, na verdade ainda não terminei de ler, eu li até a metade, é um livro bem curtinho, gente, eu li até a metade e falta bem pouquinho para eu acabar e eu tô gostando muito. Um livro gótico muito conhecido é Os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe. Ele foi lançado em 1794, também no século XVIII. A Anne Radcliffe é uma autora muito reconhecida, né, da literatura gótica, e ela era muito citada por quem? Pela minha diva maravilhosa, Jane Austen. Jane Austen fazia muita referência aos Mistérios de Udolfo, inclusive por isso que eu resolvi, né, comprar esse livro, porque a Jane Austen falava desse livro. Eu tenho esse livro há bastante tempo e ainda não li, comprei nessa edição da Pedra Azul, que vem em 2 tomos, né, é um livro só, mas vem em 2 volumes, e eu vou falar pra vocês, gente, que é um livro gótico muito conhecido, mas eu não sei a história ainda, porque eu ainda não li. Mas espero ler em breve. Outro livro gótico que eu não li, mas eu quero muito ler, é O Monge, do Matthew Gregory Lewis, livro de 1796, século XVIII, e ele é considerado um livro super ousado, ele chocou todo mundo, tem muito essa coisa do conflito com a Igreja Católica aqui também, e eu quero muito ler, ainda não li, eu tenho ele também nessa edição da Pedra Azul, mas dessa vez para o Kindle. Agora vamos falar então de um livro gótico também que eu já li, que é Frankenstein, da Mary Shelley. Ele tem todas essas características do gótico, como ambientes selvagens, uma criatura feita a partir de partes de cadáveres, montanhas grandiosas, o segredo obscuro do Victor Frankenstein, que criou, né, essa criatura, a ameaça constante da criatura de pegar, né, de ir atrás do Victor Frankenstein. Então temos aí um livro gótico que eu recomendo muito, Frankenstein, da Mary Shelley. Dessa vez um livro gótico do século XIX. Agora eu vou mostrar pra vocês um livro que na verdade é uma paródia do gênero gótico, que é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. A gente tem um livro de 1817, século XIX também, em que a mocinha tenta aplicar o que ela aprende desses livros góticos, né,
na vida dela. É aqui também que a Jane Austen vai citar os mistérios de Udolpho. E é isso, é um livro que acaba ganhando tons de comédia, porque a mocinha tenta aplicar o que ela vê nos romances góticos na vida dela, e aí fica uma coisa meio uma comédia. E é um livro muito legal, que tem também uma ambientação gótica, se passa numa abadia e tal, mas é uma paródia. Mas eu não poderia deixar de trazer Jane Austen aqui para nossa listinha de livros góticos. Mais um livro gótico do século XIX, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos da vida. Aqui a gente tem todos os elementos do gótico, a começar pelo nome, né, gente? O Morro dos Ventos Uivantes, né? Um ambiente inóspito, ventos uivantes, ambiente selvagem, muitos conflitos familiares, fantasmas, toda essa vingança do Heathcliff que dura gerações, né? Livraço gótico, bem mais sombrio do que o próximo que eu vou falar, que eu também amo, que é Jane Eyre, da irmã da Emily, a Charlotte Brontë. Também escrito em 1847, aqui a gente também tem segredos de família, a gente também tem esse ambiente majestoso, né? Uma casa gigantesca, tem um segredo bem importante de família escondido no sótão. Temos também a tensão constante da protagonista, né? A Jane Eyre tá sob tensão constante. Então, mais um livraço do gótico. Eu amo Jane Eyre. Carmilla, a Vampira de Karnstein, que eu amo esse livro. Também mais um livraço do gótico. Aqui a gente tem também um ambiente afastado, né? Elas moram num local bem longe, né? Um castelo bem longe. Que não tem nada para um lado nem para o outro. Tem um perigo constante ali que tá atacando as pessoas ali da redondeza. Tem uma tensão constante que ainda não se sabe muito bem o que é. Temos também questões com sonambulismo. Então Carmilla também é um livro de vampiro maravilhoso desse período do gótico. O Retrato de Dorian Gray, também outro livro gótico que eu li, também do século XIX, mais um livro com Pacto Fáustico. Eu também gosto muito de Pacto Fáustico, gente, é um tema que me interessa bastante. E o Pacto Fáustico é isso, quando o personagem vende a sua alma para conseguir a vida eterna, ou então ele sacrifica a sua humanidade, como o Dorian Gray, para conseguir algo, algum conhecimento, para ter algo em troca. Então, mais um livro do gótico, O Retrato de Dorian Gray, que eu recomendo muito também. Outro livro gótico que eu amo, também do século XIX, Drácula. Eu acabei de ler esse livro, fiz até resenha já, acho que já saiu essa resenha. Eu amei o livro. Drácula tem vários elementos góticos, tem o castelo do Drácula, né, que é num ambiente super isolado, longe, né, um clima hostil, a tensão constante dos personagens, com medo desse vampiro. Então, assim, maravilhoso. A gente tem também outro livro gótico que eu já li, foi A Volta do Parafuso, que eu gosto muito. É um livro que eu achei difícil de ler, mas que eu gostei muito. É um livro que a gente trata de temas como culpa, a gente tem uma narradora não confiável, a gente tem fantasmas, né? Uma casa que pode estar ou não sendo assombrada por fantasmas. Temos também uma protagonista muito reprimida, super reprimida, então tudo a ver com gótico. Um livro gótico muito famoso também, que eu quero muito ler, é A Mulher de Branco, do Wilkie Collins. Gente, eu não sei nada sobre esse livro, eu só sei que tem uma mulher de branco e só isso já me deixa com medo. Então é isso, gente, mais um livro aí de recomendação para vocês de góticos. Quando eu ler também vou trazer resenha, esse eu ainda não li e eu espero gostar bastante. Agora eu vou indicar uns livros góticos já do século XX, para começar por Rebeca, da Daphne du Maurier. Eu amei essa leitura. A gente tem uma protagonista que está sob tensão constante, né, sobre o fantasma, né, da ex-mulher do marido dela, uma casa também majestosa, gigantesca, né, uma coisa sublime, uma coisa muito assim grandiosa, muitas coisas referentes ao gótico nessa leitura e eu amo. Outro livro gótico que eu indico muito também do século XX, Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Mais um livro maravilhoso, uma casarona também, cheia de fantasmas ou não, né, conflitos internos, uma protagonista muito reprimida também, tem essa coisa da culpa, sempre a tensão constante da protagonista, maravilhoso, vale muito, muito, muito a pena ler. Shirley Jackson também escreveu outro livro maravilhoso, que também é gótico, Sempre Vivemos no Castelo. Esse eu ainda tô lendo, mas também super indico. Também se passa uma super casa enorme, isolada, com protagonistas que as pessoas não gostam delas, tem todo um conflito familiar maravilhoso. Estou lendo,
Se der, ainda trago resenha também no Outubro Trevoso ainda, desse gótico que eu ainda estou lendo. Outro livro agora do século XXI, gente, que ele é mais ou menos gótico, talvez eu esteja roubando aqui um pouquinho, mas ele tem todo o clima gótico, mas ela fez uma modernização do gótico, até porque ele é uma releitura da Volta do Parafuso, que é esse aqui, A Volta da Chave, da Ruth Ware, um livro super legal também, numa casa super isolada, mas é uma casa toda inteligente. Então, para você abrir uma porta, para você acender a luz, para você abrir a geladeira, para tudo, você tem que usar tipo uma inteligência artificial, e isso acaba se voltando ali contra a protagonista, que está sempre sob uma tensão constante também. Tem segredos, culpa, tem tudo aqui nesse livro que diz respeito ao gótico, mas é um gótico atualizado dos tempos modernos, que é esse do século XXI da Ruth Ware, A Volta da Chave, recomendo bastante também. Agora um gótico que eu ainda não li é O Silêncio da Casa Fria, da Laura Purcell. Quero ver se eu leio esse ano ainda. Não sei se vai dar tempo de trazer para o Outubro Trevoso, mas se der eu trago. E sempre vejo todo mundo falar muito bem, que ele tem toda essa ambientação. Também se passa, né, num negócio de casa meio assombrado ou não, não sei. Por miniaturas, bonecos, alguma coisa assim, gente. Eu não sei muito bem. Então, mais um gótico, esse eu ainda não li. Outro livro gótico que eu também ainda não li, mas quero muito ler, é Estranha Presença, da Sarah Waters. Eu comprei esse livro esse ano, eu não sei do que se trata, eu só sei que ele tem essa ambientação também, então fica aqui como recomendação, porque eu já vi muita gente falando que ele é muito bom. Outro livro gótico que eu amo é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro, gente, tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aí para vocês verem. Eu amei esse livro com todas as forças. Ele também se passa no México, numa casa super majestosa, isolada, muitos segredos familiares, muitas relações conflituosas. A protagonista também sobre tensão constante, tem sonambulismo, tem fantasma, não é fantasma, o que está acontecendo ali. É, assim, maravilhoso, super gótico também, eu amo. E é isso então, gente, fica aí a minha recomendação de livros góticos para vocês. Se eu conseguir, eu vou atualizando essa lista conforme eu for lendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!